encontrar amor, auxílio, ter em quem confiar, condições para desenvolver, se juntar para fazer o melhor, se libertar, transformar, insistir, conquistar e continuar crescendo sempre. Colégio Isaac Newton, formação integral, preparando para a vida. Uma proposta que valoriza o ser humano como um todo. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do Colégio Isaac Newton. Meu nome é Nilza Pietro. E eu sou coordenadora pedagógica do Colégio Isaac Newton, Ensino Fundamental 2, segmento ITA. E nessa noite nós teremos uma live sobre cidadania digital, especificamente para os pais de 6º, 7º e 8º anos. É um tema tão atual, essa questão da cidadania, o uso responsável e legal de toda a tecnologia. A cidadania digital é como a ética, é um direito e um dever de todos. E todos têm que saber usar corretamente para o bem de toda a sociedade. Nós disponibilizaremos nessa noite o chat para que os pais possam interagir e tirar todas as suas dúvidas, né, que possam vir a ter. Eu chamo agora o supervisor pedagógico do Sistema Pedagógico de Ensino, José Carlos, carinhosamente chamado de Zeca. Bem-vindo, Zeca, é com você. Obrigado, Nilza. Boa noite a todos os pais, responsáveis, bem como professores e alunos do Colégio Isaac Newton que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o Zeca e eu faço a supervisão pedagógica do Sistema Positivo de Ensino no estado de Mato Grosso e demais estados do Centro-Oeste, junto às nossas unidades parceiras, que hoje somos mais de 1.800 escolas no Brasil e no Japão. Quero agradecer a vocês pelo tempo que reservaram para essa reunião de pais, cuja temática, como muito bem pontuou a professora Nilza, sem dúvida alguma, ampliará nossas percepções sobre a educação que queremos para os nossos filhos nessa época da tecnologia digital. Nesse sentido, eu vou chamar a coordenadora, a professora Silvana, do Colégio Isaac Newton, para fazer a apresentação das nossas palestrantes dessa noite. Tenho todas e todas um excelente encontro. Com você, Silvana. Silvana, eu acredito que o seu microfone está no mudo. Pronto. Aí, pronto. Resolvido. Desculpa, pessoal. Boa noite, queridos. Boa noite, senhores pais. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Boa noite, Nilza, Zeca, Japa, que hoje é aniversário dele, gente. Ele está fazendo aniversário. A todos do Colégio Isaac Newton e também aos nossos palestrantes. Eu sou a Silvana Keller, coordenadora pedagógica do Colégio Isaac Newton no segmento Fundamental 2. E essa noite nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês aqui conosco para entender um pouquinho, aprender um pouquinho sobre, como a Nilza explanou muito bem, sobre cidadania digital. Para fazer essa explicação, essa explanação muito competente,
tenho a honra de apresentar as duas palestrantes dessa noite. Lembrando a todos que o chat está aberto para todos vocês. Vocês podem escrever para que nós possamos interagir, tudo bem? Tenho a honra de apresentar Marta Moreira, assessora de Informática Educativa do Sistema Positivo de Ensino. Oi, Marta. E também a minha querida Andréia Rabelo, Adele, assessora de Informática Educativa do Sistema Positivo de Ensino. Essas duas grandes mestres farão uma excelente apresentação para vocês sobre cidadania digital. Boa noite, meninas. Obrigado. É com vocês. Boa noite, muito obrigada. Marta, o teu... O meu áudio tá ok? Agora sim. Ah, então tá. Ok. Obrigada, muito obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Para a gente é uma alegria estar essa noite aqui com vocês, não é mesmo, Andréia? Estou aqui com a minha parceira do nosso time da Informática Educativa. A ideia aqui é a ideia é a gente dialogar sobre cidadania digital, trazer dicas para vocês, orientações. A Andréia vai trazer muita coisa bacana, trazer dicas, experiências. Então, a nossa ideia hoje é conversar com vocês. Fica o convite para vocês interagirem pelo chat, colocar no chat para a gente todas as dúvidas que vocês têm, tá? Vamos conversando. Vamos iniciar, Andréia? Vamos embora, então. Boa noite, pessoal. É isso mesmo. E a gente espera que a gente possa contribuir. Ao final, a gente vai chamar a professora Silvana também para contribuir com a gente. Então, vamos lá, Marta, vamos à nossa temática. Vamos sim, Andréia. Então, hoje nós vamos falar sobre cidadania digital, práticas éticas e responsáveis no uso das tecnologias para ensinar e aprender no mundo digital. E para falar disso, gente, não tem como a gente não trazer esse cenário pandêmico que a gente está vivendo, né? Eu sempre brinco com a Andréia que ninguém bateu aqui na porta da minha casa me convidando para viver uma pandemia. De repente, ela chegou e a gente teve que se readaptar. Do dia para a noite, tudo mudou. Nós tivemos que nos readaptar, nós tivemos que nos ressignificar, nós tivemos que aprender a trabalhar em home office, aprender a trabalhar em home office e fazer a manutenção da casa, e nesse mesmo contexto, ajudar e apoiar os nossos filhos nas atividades escolares, porque a escola, ela abriu, né, os seus muros e ela foi para dentro das nossas casas. E a gente teve que aprender a conviver com isso, a ser parceiros cada vez mais da escola e ajudar os nossos filhos nesse cotidiano escolar e todas as outras atividades que nós tivemos que desenvolver nessa pandemia. E tudo isso tem como palavra ressignificação, aprendizagem contínua, não é mesmo? E com isso, nós tivemos que adentrar cada vez mais a esse mundo digital. Mundo esse que tem regras de postura, de como a gente agir, de como a gente conviver. E a ideia hoje é a gente conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Para a gente falar, né, sobre esse mundo digital, e esse convívio com os nossos filhos, a gente começa aqui trazendo dicas importantes para vocês enfrentarem esse cenário de isolamento social. Então, nesse cenário, busque cada dia mais conhecer melhor seu filho, permitir que ele conheça você, fortalecer esse vínculo afetuoso entre vocês. Conte com a ajuda do seu filho para organizar a sua rotina e a dele. Lembre-se que você é exemplo e que o exemplo também ensina. Inclua durante o dia pausas para descansar, para vocês trocarem ideias, conversar, esticar o corpo, viver essa relação
de pai e filho, de mãe e filho, de família, né? Isso é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Dedique um tempo para brincar com seu filho, para conversar com ele, para vocês se divertirem juntos. Não reduza a convivência aos momentos de tarefas escolares. Tente estar presente, dando apoio para ele nesse momento. Estimule sempre essa continuidade desse vínculo professor-aluno, isso é muito importante. O professor, ele é referência para o estudante. E mesmo nesse momento de educação remota, esse vínculo é muito importante. E isso valoriza essa aprendizagem qualitativa. E dentro de tudo isso, a gente tem que pensar em como agir e como conviver nesse mundo virtual, que agora está cada vez mais presente na nossa vida, porque nós estamos isolados em casa, mas estamos convivendo e vivendo nesse formato virtual, né? Tendo todo esse contato com o mundo externo por meio do mundo virtual. E para isso, antes de a gente entrar e falar um pouquinho dessa cidadania digital, falar um pouquinho de como agir nesse contexto, de como agir com os nossos filhos, eu vou convidar vocês agora para assistirem um vídeo do Marcelo Taz. Esse vídeo, ele não foi gravado agora, ele já foi gravado há algum tempo, mas ele é muito atual e ele faz a gente entender a importância de conviver nesse mundo virtual. Então, um minutinho, vamos lá. Olá, eu sou o Marcelo Taz e uso a internet desde 1988. Não porque eu sou velhinho, mas é que eu comecei muito cedo. Aprendi duas coisas na internet. Ela não é uma rede mundial de computadores, mas uma rede mundial de pessoas que usam computador. Quando a gente entra na internet, a gente está sujeito às mesmas leis, como, por exemplo, quando a gente sai de casa de automóvel e tem que respeitar limite de velocidade, não pode sair atropelando as pessoas. Lá na internet, mesmo quem acha que é anônimo, perde esse anonimato a partir do momento que ele passa a desrespeitar o direito de uma outra pessoa. Por isso é importante a gente saber que a internet não é uma terra sem lei. É importante que a gente respeite, que a gente use bem a internet. Ela não é uma ferramenta boazinha ou mazinha. Ela depende do que nós vamos fazer com ela, como cidadãos e como sociedade. Ao longo desses anos, eu também aprendi que o mundo virtual não fica num outro planeta, mas neste mesmo. Quando a gente navega na internet, a gente está sujeito às mesmas leis de que quando a gente está dirigindo um automóvel por uma avenida da cidade. E tem uma outra coisa que a gente está aprendendo a duras penas, é que tudo que a gente coloca na internet fica lá para sempre. Não tem jeito de apagar uma coisa que você se arrependeu depois de dar o clique. Se você presencia um crime na internet, você tem o direito e às vezes o dever de denunciar, como se você tivesse presenciado um crime no seu bairro, no seu supermercado ou na sua casa. Denuncie.org.br. Estar online é mais que um jogo, é a nossa vida, é a sua vida. Com essa fala do Marcelo Taz, ele faz a gente parar e pensar, né, gente? Quando ele fala para a gente que as pessoas esquecem, mas a internet não. E o que você coloca na internet, mesmo que você se arrependa e apague, fica na internet. Então, é muito importante a gente ser um cidadão digital na internet, a gente agir com cidadania, né, na internet. Quando a gente traz o conceito de cidadania digital, a gente não pode esquecer o que é o conceito de cidadania, né, de uma forma geral. Cidadania é a gente conviver na coletividade, é a gente ter direitos e deveres, é a gente agir com respeito, com parcimônia, com ética com os próximos, né, com outros indivíduos. E no mundo digital não é diferente. E cabe a nós, família, orientar os nossos filhos
como agir na internet, em parceria com a escola. Então, quando a gente fala de cidadania digital, a gente fala do uso da tecnologia de forma responsável. A gente fala do direito e do dever de todos saber usar corretamente as tecnologias e da participação consciente, responsável e ética na produção e no compartilhamento de informações no mundo digital. Isso é muito importante, veja bem, gente, na produção e no compartilhamento. Então, a gente tem que ter responsabilidade quando nós compartilhamos, né, notícias, porque isso pode interferir na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa comunidade e de todos que convivem com a gente. E aí, a gente fala do que é ser um cidadão digital, né? Como que eu exerço a minha cidadania nesse contexto digital? Eu exerço a minha cidadania a partir do momento que eu tenho acesso a essa cultura digital, que eu tenho acesso à internet, que eu tenho acesso a ferramentas, que eu consigo conviver com essa interatividade. Eu exerço a minha cidadania digital quando eu uso a tecnologia de forma responsável e ética, quando eu tomo cuidado com os riscos que a internet pode trazer para mim e para os outros, quando eu tenho consciência do impacto das minhas ações podem gerar conflitos e situações desagradáveis para mim e para os outros, quando eu reflito criticamente e constantemente sobre o uso das tecnologias digitais. Desta forma, eu estou sendo, sim, um cidadão digital, eu estou sendo uma pessoa responsável e ética nesse mundo digital. E aí, eu, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, eu preciso também proteger o meu filho e ensinar ele a usar a internet de forma segura. A prevenção sempre é a melhor informação. Nós temos uma parceria com a doutora Patrícia Peck, que trabalha nesse contexto, é uma pesquisadora dessa área, né, de cidadania digital, do uso correto da internet, e ela diz o seguinte, que a internet é uma rua, é a maior rua do planeta. E aí eu pergunto para vocês, nós, enquanto família, deixaríamos os nossos filhos sozinhos à noite na praça de uma cidade? Não deixaríamos, porque a gente pensa neles, nessa questão de segurança, de trazer segurança para eles. Então, será que a gente também não tem que protegê-los nesse ambiente virtual? Será que eu posso deixar o meu filho navegar livremente, sem saber quais são os sites que ele acessa, os links que ele entra? Não podemos, a gente precisa sempre prevenir com segurança, sempre acompanhar todas as atividades que os nossos filhos desenvolvem na internet. Nesse contexto, a gente traz aqui para vocês algumas dicas, né? Então, pais, fiquem atentos, conectem-se, sempre estejam conectados, sempre estejam a par dos sites, do que os seus filhos navegam na internet, converse com os seus filhos, dialogue com ele, explique que a internet, ela traz muita informação, ela ajuda a construir conhecimento, mas que a gente precisa ter cuidado com redes sociais, com links, com várias possibilidades que a gente pode acessar na internet. Estimule o senso crítico do seu filho. Converse com ele, levante discussões, trazendo casos reais. Isso é muito importante. Supervisione o seu filho. Tudo que ele faz na internet também é importante. Coloque limites de uso para a internet. Dê autonomia ao seu filho, mas sempre levando em consideração esses limites e todas essas situações que podem trazer riscos para o seu filho nesse ambiente virtual. Eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo muito bacana da
Google for Education, um vídeo que traz dicas para a gente sobre uso seguro da internet, sobre a questão de senhas, e aqui tem dicas muito legais. Vamos lá? Muitas vezes acessamos e-mails ou redes sociais em qualquer lugar. Nos dispositivos móveis, os serviços que você usa são acessados por meio de aplicativos, a um toque de distância, sem que você precise fazer login sempre. Por isso é importante aprender a proteger esses dispositivos. Bloquear o dispositivo é muito útil, caso você o esqueça em algum lugar, ou ache que alguém possa mexer nele. A maioria dos dispositivos oferece opções para criar um PIN ou padrão. Se preferir um PIN, é bom não usar números seguidos, como 1, 2, 3, 4, ou dados pessoais como seu aniversário ou endereço. O mesmo vale para os padrões. Não use padrões fáceis de adivinhar, como figuras geométricas. Alguns dispositivos permitem ocultar o padrão para que fique invisível enquanto você o desenha. Cuidado ao fazer o download de aplicativos, jogos, vídeos e arquivos anexos, porque eles podem prejudicar seu dispositivo e colocar seus dados pessoais em risco. Cuidado com avisos de que seu smartphone está infectado, ou que peçam sua senha ou dados pessoais. Você pode, sem querer, fazer download de aplicativos indesejados ou prejudiciais, ou dar acesso à sua conta para alguém não confiável. Para evitar isso, é sempre bom fazer download de aplicativos de fontes confiáveis, como a loja de aplicativos oficial do seu smartphone. Também é importante ler os comentários de outros usuários e pesquisar sobre problemas de segurança com o aplicativo. Isso ajuda a decidir se é seguro fazer download do conteúdo. Você também receberá notificações sobre atualizações do sistema no seu smartphone. É importante atualizar todos os seus dispositivos. As novas versões corrigem problemas de segurança das anteriores. Tenha sempre muito cuidado ao acessar a internet a partir de uma rede que você não conhece ou confia, como a rede Wi-Fi gratuita de uma cafeteria, porque ela pode ser facilmente interceptada. Em redes públicas, evite fazer login nas suas contas ou fazer compras, porque senhas e dados financeiros podem ser comprometidos. Bloqueios de tela, downloads seguros, atualizações do sistema e redes Wi-Fi são muito importantes. Decida quais configurações são ideais para você e defina limites sobre os dados que compartilha, dependendo de quando e onde você utilizar seus dispositivos móveis. É isso aí, pessoal. O uso seguro, a prevenção sempre é a melhor opção. Então, fiquem atentos a essas dicas, atualizem sempre os aplicativos que vocês estão acostumados a usar no celular, atualizem sempre os aplicativos que os filhos de vocês utilizam, isso é muito importante e ajuda e fortalece essa questão da segurança. Então, gente, fique atento aos limites de idade, a Andréia vai trazer para a gente, vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o uso de aplicativos e as idades para o uso de cada aplicativo. Então, fique atento aos limites de idade, ajude seus filhos a protegerem as contas de acesso, isso é muito importante. Se você criar perfis em nome dos seus filhos, sempre fique atento a esses perfis, acompanhe, também fique atento à idade, para ver se ele pode ter um perfil dentro daquela rede social. A Andréia vai conversar um pouquinho disso com a gente. Observe o comportamento do seu filho, e caso você ache alguma coisa estranha, veja que ele está diferente, tente entender e ir atrás do que ele acessou, do que ele está vendo, isso é muito importante. Ensine os seus filhos sobre privacidade. Se a gente ficar atento a todos esses passos, isso ajuda a gente a proteger, porque orientar é preciso, não é mesmo, Andréia? É isso mesmo, Marta. Você trouxe bastante elementos aqui para a nossa conversa, e na próxima tela, eu vou pedir então a gentileza que o Japa coloque para a gente,
Eu queria, antes, inclusive, de trazer aqui a questão dos limites de idade para vocês, fazer uma pergunta. Será que é fácil educar os filhos na era digital? Será que isso não é desafiador para os pais? Primeiro, porque a gente sabe que, muitas vezes, restringir o acesso parece impossível. Afinal de contas, a gente está vivendo nesse mundo tecnológico e essa tecnologia está presente no dia a dia das crianças, inclusive, com tablets, iPads, celulares, e muitas vezes até a família acaba lançando mão desses recursos para poder entreter as crianças. Assim como a gente tinha a TV algum tempo atrás, agora essas tecnologias acabam tendo o tempo das crianças consumido ali nessa interação. E outro ponto que é importante a gente analisar também é uma questão do tempo de exposição à tela. Isso também pode prejudicar a capacidade, inclusive, de comunicação entre pais e filhos, e talvez seja aí um dos maiores problemas que nós tenhamos nesses tempos que nós estamos vivendo. Então, vejam só, por que é tão importante a gente falar em relação a limites de idade quanto ao uso de aplicativos? Como a Marta trouxe naquele vídeo que a gente viu, o celular hoje, ele agrega várias funções e muitas vezes a gente presenteia o nosso filho com o celular e não imagina as consequências, até por desconhecimento. Mas a partir de agora, com as orientações que a gente vai dar, com certeza vai ficar mais fácil vocês terem essa ciência. Então, a primeira coisa que a gente observa aqui, nesse monitor que está representado na tela, é que a gente tem as principais redes sociais. Então, o Snapchat, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, enfim, até o canal do YouTube, o TikTok, que se transformou numa grande febre. E o que a gente observa? Que esses aplicativos, eles têm em comum. Logo abaixo, nós conseguimos observar uma idade mínima para poder ter acesso, ou seja, para poder criar um perfil e ter uma conta. Observem que ali no Snapchat, 13 anos, Facebook, 13 anos, e sempre tem a menção ali ao nosso país, que é o Brasil. Por que será que no Brasil a idade mínima para esse acesso, então, dos usuários é de 13 anos? Nós temos uma lei, nós temos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele considera, para efeitos legais, que uma pessoa até os 12 anos de idade incompleta é considerado criança, e a partir dos 12 anos para frente, dos 13, é um adolescente. Então, a lei está indicando que somente os adolescentes podem ter acesso a esses aplicativos. Tanto que a gente observa, por exemplo, ali no WhatsApp, a indicação que na União Europeia é 16 anos. Então, para cada país existe uma legislação que norteia, e uma coisa que a gente precisa entender, muitas vezes, quando os nossos filhos que ainda não têm a idade mínima de 13 anos, eles querem criar os seus perfis nessas redes, acabam muitas vezes mentindo, colocando ali uma idade que não confere. Eles estão, além de se colocando numa exposição desnecessária no perigo, incorrendo aí numa responsabilização também dos pais, caso ocorra alguma situação. Justamente porque a gente sabe que essas redes, além de pessoas boas, também nós temos ali conteúdos que são considerados indevidos, enfim, podem ocorrer situações de violência e, nesse caso, nós podemos ser responsabilizados. Então, por exemplo, será que é o ideal se eu tenho uma criança que tem, então, ali menos de 13 anos e ela pede para que eu a adicione no Instagram, no Facebook, será que eu devo fazer isso? A resposta é não. Então, tanto vocês quanto pais, quanto os próprios professores, não devem manter vínculo por esses aplicativos com usuários, com crianças que não tenham, então, essa idade mínima. Isso pode realmente comprometer. E aí a gente vai visualizar, no próximo slide, ali na sequência, que quando a gente entra nas letrinhas miúdas, já para se quiser, pode deixar a tela toda para o pessoal poder visualizar. Aqui a gente traz no exemplo para vocês os termos de uso lá do WhatsApp, do Facebook e do Instagram.
Se vocês forem ler, então, esses termos, eles estão atualizados e eles indicam que a idade mínima é pelo menos 13 anos, ou seja, se vocês encontrarem, tiverem ali acesso a algum usuário que não tem essa idade, o ideal é vocês denunciarem para a própria rede social para que essa conta seja banida. Quando a gente faz isso, na verdade, a gente está trazendo ali uma segurança para essa criança, para que ela não corra riscos em relação a essa utilização incorreta. E quando a gente avança no próximo slide, por gentileza, a gente vai, inclusive, verificar quais são as implicações legais quando ocorre, por exemplo, a criação de um perfil falso. Vamos imaginar, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Carteira de motorista todos nós temos, não é? E a gente sabe que a idade mínima para dirigir é de 18 anos. Então, quem pega uma direção abaixo dessa idade e que não tem a habilitação, está cometendo um crime. Vamos imaginar que falsa identidade pode acontecer também quando um usuário cria um perfil falso num blog, numa rede social, enfim. Isso pode, inclusive, ser punível, ali passível de um processo judicial, com base, como a gente vê, no artigo 307 do Código Penal, e existe, inclusive, a indicação de multa ou detenção de 3 meses a 1 ano. Por outro lado, a gente entende também que quando estamos em redes sociais, principalmente os nossos filhos que estão nesse ambiente, podem ocorrer situações que envolvam insultos, que envolvam xingamentos, que envolvam calúnias, e também é necessário que os pais estejam atentos, justamente porque têm essa responsabilidade sobre seus filhos, irão responder civilmente, criminalmente. Então, aqui a gente traz também que toda situação que ocorra numa rede social pode gerar, então, um processo com base ali no artigo 140 do Código Penal, que trata, então, de injúria que ofende à dignidade ou ao decoro, também tem uma pena ali como uma multa ou detenção de 1 a 6 meses, e quando a gente entende ali questões envolvendo cyberbullying, questões envolvendo uma violência nesse ambiente virtual, quando ocorre uma calúnia, e mesmo que na verdade, não com uma intenção de causar um estrago maior, mas isso também, quando ocorre no meio de uma rede social, também pode ser enquadrado ali no artigo 138 do Código Penal. Então, observem como existe a necessidade da gente estar atento. Nós, enquanto pais, os nossos filhos precisam saber também a responsabilidade que eles têm, os professores, ou seja, toda a nossa comunidade está envolvida nesse desafio. E para isso, na próxima tela, a gente vai acompanhar também que existem mecanismos que permitem que os pais, ou seja, nós enquanto adultos, possamos controlar o acesso das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a diferentes sites, a sistemas operacionais, a computadores. E isso tem um nome, se chama controle parental. Então, é através desse controle parental que nós podemos, então, monitorar essa navegação, que a gente pode também restringir conteúdos que sejam impróprios. Vamos imaginar, a ideia é que a gente bloqueie conteúdos que não são adequados para a faixa etária dos nossos filhos e que podem colocá-los em ameaças. A gente sabe que quando entra no Google, existe um mundo ali, um universo, na verdade, muito vasto. Então, é importante que nós, enquanto pais, instalando esses recursos que estão disponíveis, tanto nos aplicativos para celular, podemos também instalar, por exemplo, no Chrome, para acompanhar uma navegação pelo computador, por exemplo. Nesse caso, a gente pode indicar quais são os sites permitidos, quais são os sites que são restritos, quais os aplicativos que eles podem executar, e vejam, até mesmo quanto tempo. Vamos imaginar que é nossa responsabilidade, é nosso dever zelar pelo bem dos nossos filhos, então é importante acompanhar. A Marta comentou aqui que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, nós estamos ficando muito tempo expostos às telas, é o meio de comunicação que nós temos nesse momento. Mas vamos imaginar, para uma criança, para um adolescente,
essa exposição contínua pode afetar o sono, pode trazer distúrbios, e inclusive a gente sabe, como essa geração de nativos digitais adoram os jogos, adoram a comunicação, isso pode, na verdade, quem sabe até desenvolver algum tipo de vício. Então, é bem importante que a gente entenda que existe mesmo essa necessidade desse cuidado. E na próxima tela, nós vamos acompanhar aqui alguns passos para os pais. Então, vejam que interessante. Em primeiro lugar, não tenha medo, pai e mãe. Estabeleça regras claras, você tem esse direito. É importante que você habilite um controle de segurança, seja no acesso ali do YouTube, no browser, enfim, existem aplicações específicas para crianças, existe o Messenger Kids, por exemplo, o YouTube Kids, com conteúdos que são permitidos para a faixa etária. Defina, então, esse horário, essa limitação. Imagine que existe um momento de fechar a porta da casa digital. Então, quando é a hora de dormir, vamos colocar o celular embaixo do travesseiro, não é mesmo? E a gente sabe que monitorar essa proteção dessa privacidade, na verdade, você está tendo esse zelo, esse cuidado, você não está desrespeitando a privacidade dos seus filhos. Instale, então, essas ferramentas que são protetivas, assim como o antivírus, esse software de controle parental vai trazer maior segurança. Leia, então, os termos de uso. Quando seus filhos eles tiverem interesse em ingressar em alguma rede social, é importante que vocês acompanhem se eles realmente têm a idade mínima para esses serviços. E sempre é lógico, vamos buscar aqui uma orientação, vamos assisti-los, vamos acompanhá-los. Vocês lembram que a Marta trouxe a questão das senhas? É importante, inclusive, que vocês tenham acesso a essas senhas com essa finalidade de protegê-los. Então, é muito importante que a gente possa educar para esse mundo digital, sabendo que nós temos direitos e deveres, isso é cidadania digital, e que essa vigilância parental é um dever. Portanto, cabe a nós fazer essa inspeção, esse monitoramento que é constante, não é mesmo? E na próxima tela, a gente vai trazer aqui para vocês também uma referência. Então, a gente traz, por exemplo, algumas indicações que muitos dos problemas que ocorrem, conflitos judiciais, inclusive, é justamente ali nessa comunicação que nós temos mais facilitada em relação, por exemplo, ao WhatsApp. Então, o estudo que foi realizado pela USP, ele aponta que o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta perfeita para que a gente possa compartilhar notícias falsas. Inclusive, quando as pessoas recebem de um amigo, se eu receber aqui uma notícia da Marta, eu vou pensar, puxa, mas a Marta me mandou, eu conheço a Marta, ela é muito legal. Mas é importante que a gente tenha essa ciência. Por outro lado, sabemos também que a gente precisa, enquanto pais, não é? Sabendo agora do limite de idade, evitar, então, que os nossos filhos fiquem tempo demais expostos ali. No próximo slide, a gente traz um exemplo para vocês. Infelizmente, olha, parece tão inofensivo, mas chamando a atenção de vocês. Vejam o tipo de golpe que costuma ocorrer no WhatsApp, pessoal. Então, vejam, mensagem falsa da Turma da Mônica pedindo dados do cartão é golpe, alerta o Maurício de Souza. E a gente observa ali, na mesma tela, o destaque. Então, a criança recebe a seguinte informação. A Turma da Mônica está procurando um novo amigo. Quer fazer parte da turminha? Tudo que você tem que fazer é, olha só, pessoal, primeiro, comentar ali o número do cartão de crédito da mamãe. Segundo, os 3 numerozinhos que ficam atrás. Olha lá o código de segurança. E, por último, a data de expiração. A gente tem acompanhado pelas redes sociais, enfim, que as crianças, infelizmente, elas acabam caindo em armadilhas como essas. Até mesmo porque a ideia é se divertir, é, de repente, instalar um jogo. Então, é muito importante que a gente saiba que esse tipo de abordagem de notícias falsas circulam pela internet, nas redes sociais, e se
Até mesmo nós, muitas vezes, ficamos em dúvida se algo é verdadeiro ou falso, que dirá, então, para os nossos filhos. Então, é bem importante que a gente tenha esse cuidado. E na próxima tela, o que a gente vai ver, pessoal? Olha só, esse cachorrinho todo estiloso, ele está de óculos de sol, ele está ali fazendo uma selfie. E a gente observa a seguinte informação, olha, qual imagem e identidade eu estou construindo? Em tempos de redes sociais, em tempos, até no Netflix nós temos aquele documentário que fala sobre o dilema das redes, em tempos de muita exposição, a gente sabe que principalmente as crianças e os adolescentes que estão ainda construindo a sua identidade, a sua personalidade, muitas vezes eles podem tentar construir uma imagem que não é verdadeira. Infelizmente, a ideia de criar um mundo perfeito nas redes sociais pode, inclusive, trazer problemas. E para isso, a gente traz aqui um questionamento para vocês. Qual é a imagem, qual é essa identidade que essa criança ou esse adolescente está querendo passar? Justamente porque as pessoas esquecem, a internet não. Então, aqui é a frase da Marta Gabriel, ela é uma pesquisadora, e ela trata aqui de um dilema que é muito grande, justamente porque, pessoal, seja no YouTube, no Twitter, no Instagram, enfim, no TikTok, que agora é uma febre, os nossos filhos, eles acabam compartilhando informações que muitas vezes poderão, inclusive, comprometê-los lá na frente, e não apenas comprometê-los, podem comprometer também outras pessoas. Então, vamos imaginar que, quando nós falamos aqui em pegadas, rastros e sombras, o que nós estamos indicando para vocês? Que é importante nós termos, então, essa ciência, esse dilema que nós vivemos quando estamos nas redes sociais, que, primeiro, as pegadas, elas são as informações que nós compartilhamos intencionalmente, ou seja, eu vou publicar lá o meu feed, com a minha imagem, o local onde eu participo, onde eu frequento, check-ins, fotos. Isso é intencional. Eu criei o meu perfil, eu estou disponibilizando essas informações. Já os rastros, vejam que interessante. Os rastros são informações que nós passamos de uma maneira passiva ou inconsciente. Então, muitas vezes, quando eu faço acesso ao Google e digito uma palavra-chave para fazer uma pesquisa rápida, eu quero fazer uma viagem para Cuiabá, visitar o pessoal aí do Colégio Isaac Newton. Eu faço essa pesquisa, de repente o algoritmo do Google, ele começa a trazer alguns anúncios para mim, quando eu entro no Facebook ou quando eu vou entrar no meu e-mail, trazendo informações de Cuiabá. Então, esses são os rastros, são essas informações que ficam armazenadas e acabam sendo disponibilizadas pela rede. E a gente sabe, inclusive, existem empresas que comercializam dados, que conseguem a localização do nosso IP. Então, é importante que a gente tenha hábitos ali de privacidade, como a Marta tinha mencionado, para evitar problemas. Mas vamos às sombras. Quando a gente fala em sombra, a gente já imagina, puxa, tem alguma coisa errada, Andréia? Olha, vejam, eu posso compartilhar pegadas com intenção e pode ser que terceiros, ou seja, pessoas que me conhecem, de repente elas associem ali a minha imagem a algum post que seja uma opinião, façam uma menção a algo que seja preconceituoso, que possa trazer ali algo que manche a minha imagem. Então, a gente precisa cuidar, porque realmente aquilo que a gente compartilha, muitas vezes alguém pode dar um print da nossa tela, colocar uma opinião nossa num outro contexto, e isso, com certeza, pode ferir a nossa questão de privacidade e pode trazer prejuízos. Então, em relação a essa autoimagem e esse autoconhecimento, é importante que a gente tenha aí essa ciência que estamos vivendo nesse tempo. Já no próximo slide, o que a gente vai acompanhar? A gente acompanha também que hoje em dia existem as hashtags, não é? As crianças até já sabem o que é hashtag. Hashtag é a cerquilha, é aquele símbolo que agrega conteúdos que estão disponíveis aí na internet, nas redes sociais. E para isso a gente traz a vocês, queridos pais,
um alerta. A gente está falando de coisas que são bastante sérias, justamente porque é importante sensibilizar vocês no sentido de acompanhar os seus filhos. Então, por exemplo, uma temática importante nessa hashtag é a da minha conta. Então, é uma campanha para acabar com o bullying. O bullying é uma violência, na verdade, uma intimidação sistêmica, psicológica, intencional, repetitiva, que pode trazer sequelas para a vida toda. Então, é importante que a gente acompanhe os nossos filhos para saber se eles estão sendo vítimas ou até mesmo, será que eles estão agredindo seus coleguinhas? Porque, vejam, na dinâmica do bullying, existe sempre um agressor, existe uma vítima e existe uma plateia. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, justamente no sentido de permitir, então, que os nossos filhos tenham consciência da sua imagem, das suas opiniões, e que, como a Marta trouxe lá na frente, falando a respeito da internet, que não é uma terra sem lei, que tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência. Então, é da minha conta, sim. Caso o seu filho, ele acompanhe uma situação, ele seja essa plateia que eu comentei, que ele consiga denunciar, que ele procure o professor, procure o coordenador na escola, procure você, pai, porque muitas vezes a gente sabe que situações ali, no dia a dia, no cotidiano dessa criança e desse adolescente, nem sempre ele vai se abrir. Na próxima tela, a gente vai trazer para vocês algumas dicas bem importantes. Olha, esse ano foi um ano diferente por conta da pandemia, as crianças tiveram o acesso aos estudos, o Colégio Isaac Newton brilhantemente manteve toda a equipe trabalhando firme para que ninguém fosse prejudicado, não perdêssemos conteúdos. Então, vamos imaginar que hoje o ensino está acontecendo de maneira remota. Hoje o ensino é online. E à medida em que os nossos filhos estão frequentando salas virtuais para assistir às aulas, para interagir com seus colegas, existem algumas recomendações que são importantes. Então, a primeira coisa, vamos ficar atentos a quais são as orientações e as diretrizes que a escola nos passa. É importante para nós, enquanto pais, apoiarmos a escola no sentido de tornar efetivos o cumprimento dessas regras. Então, assim como na sala de aula presencial tem um horário onde toca ali o sinal e todo mundo tem que entrar para a sala, na sala virtual isso vai acontecer também. Outro ponto é o respeito a todos os participantes. Vamos imaginar que os nossos filhos, eles precisam aprender a lidar também com as diferenças de opiniões e respeitar tudo aquilo que está sendo compartilhado, justamente com o intuito de evitar a questão do cyberbullying. É importante a atenção a tudo que eles registram, porque vejam, hoje, essas aulas que são realizadas por meio do Google Meet, elas ficam gravadas, então não existe mais um anonimato, à medida em que o seu filho pode estar se expondo perante toda a turma, perante o professor, e que também é direito e é dever, enquanto um cidadão digital, que eles mantenham essa harmonia, então, nesse ambiente virtual. Vamos imaginar, então, que o primeiro passo é a gente abrir um canal de diálogo com os nossos filhos, caso ocorram situações que sejam desagradáveis, que eles nos confiem, que eles possam passar para que a gente consiga mediar junto com a escola, junto com os colegas. A gente reforça, então, dessa maneira, esse respeito, essa responsabilidade e essa empatia. E aí, seguindo em frente, já quase no final, a gente quer trazer para vocês também que é importante a gente orientar os nossos filhos no sentido em que eles tenham consciência em relação a fake news e também boatos. Muitas vezes, aqui nós trazemos para vocês, no detalhe, o que são fake news. São notícias que são escritas e publicadas com a intenção de enganar, ou seja, é para obter um ganho financeiro, é por um motivo político, normalmente são notícias muito exageradas, evidentemente elas são falsas, para chamar a atenção. E vejam que legal, aqui tem algumas dicas rápidas. Primeiramente, não acredite em tudo que você vê na internet.
Se não tem fonte, não passe para frente. Mesmo que você tenha recebido de alguém que você goste muito, desconfie dos adjetivos, pesquise outras fontes, busque, na verdade, a fonte original, cheque o histórico de quem publicou. E, na dúvida, vamos imaginar, não repasse. Muitas vezes a gente lê só ali a chamada, não lê a notícia inteira, acaba compartilhando, e ali, no meio, a gente tem alguma informação falsa que pode nos comprometer. Então, portanto, essa leitura de cenário é importantíssima. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos tenham essa capacidade de fazer essa leitura de mundo e nesse mundo digital. E para a gente avançar em relação agora ao próximo slide, vamos falar de um ponto que também é essencial. No nosso tempo, a gente não ia na biblioteca da escola para fazer os nossos trabalhos escolares, a gente não ia na enciclopédia Barça e pegava as informações. Hoje, não é mais preciso. Hoje está tudo disponível na internet. Porém, é importante que a gente oriente os nossos filhos em relação aos direitos autorais e ao plágio, justamente porque são pontos essenciais na cidadania digital. Então, vamos imaginar que toda vez que nós acessamos alguma obra, existe um direito intelectual de um criador, esse direito é exclusivo, inclusive, segundo a Constituição, e nós precisamos também imaginar que quando os nossos filhos, eles acessam conteúdos lá no Instagram, eles baixam músicas, enfim, hoje existe uma infinidade de possibilidades, é necessário que eles façam essa verificação. Será que está autorizado, é uma cópia autorizada ou não? Será que eles estão violando algum direito autoral? E, principalmente, se eles estão também num contexto ali de aprendizagem, que eles possam não se apropriar de ideias e de obras indevidamente, mas que eles possam dar crédito a quem devidamente é o autor de direito. Então, tudo isso é muito válido e muito importante. Caso eles queiram utilizar imagens, utilizar recursos, existem muitos bancos de imagens, de áudios, enfim, que são liberados, que têm essa finalidade, ok? E aí, quando a gente segue, então, no próximo slide, a nossa ideia com tudo isso é justamente prevenir. Nós estamos juntos, queridos pais, porque nós entendemos que para evitar é preciso conscientizar. Aqui nós trazemos para vocês uma cartilha, há um QR Code aqui na tela, se vocês apontarem com o celular de vocês, vocês já vão conseguir baixar esse conteúdo. Então, o Sistema Positivo de Ensino, ele entende a necessidade de discutirmos essa temática, que a prevenção é a melhor conscientização, e esse trabalho, ele envolve todas as instâncias, então os alunos, os professores, a equipe pedagógica, todos os funcionários da escola e as famílias também, porque essa luta contra o bullying é uma luta de todos nós. E com isso, nós queremos agora, acredito que nós chegamos ao fim aqui da apresentação, é isso mesmo? Isso mesmo, então, Andréia. Perfeito. Então, queridos pais, queridos professores, nossos amigos do Colégio Isaac Newton, então eu, Andréia Rabelo e a Marta, estamos aqui hoje representando essa equipe brilhante, que é a equipe da informática educativa, do Sistema Positivo de Ensino. A nossa missão é disseminar o conhecimento. Nós temos feito, nesse período de pandemia, inúmeras lives com pais, com os alunos, com os professores, no sentido de orientá-los em relação a essa cidadania digital, para que a gente possa exercer os nossos direitos e deveres plenamente e fazer dessa nossa vida, que hoje não se dissocia mais da tecnologia, um mundo melhor. Então, lá no comecinho, eu tinha questionado, lançado ali um desafio para vocês, qual era o maior desafio em ser pai numa era digital? E nós imaginamos que vocês diariamente enfrentam ali desafios e com certeza aprendem muito também com os seus filhos, porque eles têm essa facilidade, eles têm essa criatividade e essa inteligência. Talvez nunca antes na humanidade a gente tenha tido crianças tão habilidosas
e tão capazes de construir um futuro melhor. Então, com isso, nós encerramos aqui. Eu chamo agora a nossa querida professora Silvana para fazer o encerramento dessa live. Silvana, é com você. Obrigada. Boa noite. Foi uma honra, né, ter podido assistir essa palestra com vocês. Muito obrigada, Marta Moreira, olha eu, Medeiros, e Andréa Rabelo, minha querida amiga. Bom, obrigada a todos vocês que ficaram até o final assistindo essa palestra, que foi de grande valia, de grande explicação e explanação sobre esses assuntos que são muito atuais, né? Nós tivemos um ano de 2020, um ano bastante difícil, com muitas perdas de entes queridos, mas nós estamos muito esperançosos que 2021 seja um ano de muita felicidade, um ano muito próspero para todos nós. Desejamos que você e todos os integrantes da sua família tenham muita saúde. E, mais uma vez, muito obrigada por continuar acreditando no trabalho dos colégios Isaac Newton, a formação educacional dos seus filhos. Muito obrigada por vocês acreditarem no nosso trabalho EAD, que não foi um ano fácil, mas que nós chegamos até o final com grande mérito. Agradecemos a todos, desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um ano novo de prosperidade e muita saúde. Aguardamos todos os nossos alunos em fevereiro, para recomeçarmos 2021, primeiro ano de uma nova década, com a vacina e com tudo voltando ao seu normal. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, pessoal do Positivo, ao Zeca, que nos proporcionou isso, a Nilza, minha companheira de trabalho, Ana, Kate, os professores do Colégio Isaac Newton, a Marta, a Andréia e o Jape, que hoje faz aniversário. Muito obrigada ao Colégio Isaac Newton, aos diretores Luiz Salvador Jorge da Cunha e Leopoldo da Silva Júnior. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Obrigada. Encontrar amor, auxílio, ter em quem confiar, condições para desenvolver, se juntar para fazer o melhor, se libertar, transformar, insistir, conquistar e continuar crescendo sempre. Colégio Isaac Newton, formação integral, preparando para a vida. Uma proposta que valoriza o ser humano como um todo.